Graça e paz. Para mim é uma alegria estar aqui, né, nessa condição de trazer a mensagem essa manhã, uma responsabilidade também, mas que eu acredito que a gente pode receber alguma coisa que não vem de mim, unicamente, né, mas que vem do nosso Deus. Eu acho que a palavra que eu compartilho, ou Jota, ou qualquer pessoa que tenha a oportunidade de pregar, passa sim pela experiência pessoal, mas sobretudo passa pela ação do Espírito Santo e da revelação nas Escrituras também. Então, é para ela que a gente vai hoje recorrer, e eu espero que Deus fale com você, que você consiga entender e guardar no seu coração essa mensagem. A gente está numa série de mensagens, né, que começou no último domingo, chama O Jesus que Frustra. Quando as nossas expectativas não cabem no reino. O Jota fez uma introdução na semana passada que eu repito. Jesus é fascinante e desconcertante ao mesmo tempo. Ele não corresponde às imagens que fazemos dele. Não se encaixa nas molduras religiosas ou políticas que construímos. Não atua como esperamos que atue. E o resultado disso é frustração. Mas essa frustração não é como um erro de percurso. É justamente o caminho pelo qual o Cristo nos abre os olhos para o reino que não se acomoda às nossas expectativas pequenas. Em vez de confirmar nossas certezas, Jesus as desconstrói. Em vez de legitimar nossos limites, ele nos chama a atravessá-los. Em vez de reforçar nossos modelos de poder, ele revela um amor que se entrega. Amém? A passagem bíblica que a gente vai estudar hoje fala muito sobre isso, assim, uma oportunidade que Jesus teve de conversar com o mestre da lei e frustrou as expectativas desse homem e no final refez o jeito dele pensar de uma maneira muito inteligente, muito sagaz. A gente vai ao texto que se encontra lá em Lucas, capítulo 10, versículos 25 até 37. Tá na liturgia aí. A nossa versão é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu mesmo vou ler, tá bom? Lucas 10, 25 a 37. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele.
quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então, Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Essa é a palavra de Deus. Bom, a conhecida parábola, né, do bom samaritano, né? O meu pai, ele tinha sempre um adendo assim a fazer sobre esse nome, né, a parábola do bom samaritano, porque ele dizia que esse título, o bom samaritano, já está impregnado de um certo preconceito. Porque se você fala que esse cara é o bom samaritano, meio que você pressupõe que todos os outros são ruins. É necessário falar que esse é bom para você deixar claro, porque está aí implícito que todos não são, né? Então, meu pai sempre falava sobre essa coisa, porque esse título, né, não é parte da Bíblia, né? Alguns títulos que a gente encontra no texto bíblico, eles não são Bíblia, né? Eles são justamente assim títulos que os tradutores colocaram para talvez deixar mais claro, mas eles já são carregados aí de alguma interpretação. A ideia é quebrar esse preconceito de alguma maneira. Lembrando aí do meu pai faleceu faz pouco tempo e é uma lembrança assim muito viva assim na minha vida, né? Uma saudade, mas ao mesmo tempo uma alegria de ter vivido com ele tanto tempo, né? Ele era professor de português, né? E então a gente sempre teve exposto a língua portuguesa assim em casa, né? E os desdobramentos dela. E eu gosto muito de como a Bíblia ela foi escrita dando muito valor à língua e dando muito valor à estrutura de cada texto. No caso dessa e de muitas histórias bíblicas, você tem uma construção que valoriza muito assim a comunidade para quem o texto foi escrito, valoriza a condição prática daquele momento de se escrever um texto. Um pergaminho, um papiro para se escrever um texto era uma coisa cara. Uma pessoa que pudesse escrever o texto também era uma pessoa que tinha um honorário ali, sei lá, uma hora cara, né? E então, com isso, o que eu quero dizer é que o texto bíblico foi escrito muito cuidadosamente, né? Ele, apesar de ser uma narrativa dos passos de Jesus, ele não foi escrito, e isso é muito, assim, pode parecer muito óbvio, mas eu acho que na construção de como a gente olha para o texto bíblico é importante sempre pontuar essas coisas, né? Apesar dele contar a narrativa da história, dos passos de Jesus, ele não era um texto escrito como assim um texto jornalístico que você escreve à medida que as coisas vão acontecendo, né? Na verdade é um texto que foi escrito muito tempo depois, alguns anos depois, décadas às vezes, e com muita intencionalidade assim em cada palavra. Por isso a gente vai, para a nossa meditação de hoje, acompanhar o autor chamado Kenneth Bailey, que é autor de um livro chamado A Poesia e o Camponês, As Parábolas de Lucas, onde ele dedica um capítulo do livro dele para essa perícope que a gente leu aqui, da parábola do bom samaritano e desse diálogo de Jesus com esse mestre da lei. Esse autor, dentre muitos outros aspectos desse texto, dessa passagem que ele percebe, ele ressalta, ele tira para fora assim um modelo de estrutura no texto que é o seguinte: ele próprio diz: o diálogo entre Jesus e o intérprete, o doutor da lei, mestre, que seja, é composto de 8 falas.
Como a parábola é uma grande parte desse texto, a gente tende sempre a olhar para ela, né? E analisar a parábola em si. Mas a parábola é uma dessas 8 falas e que está bem estruturadinha. São 8 falas dispostas em 2 tempos. 8 falas e divide-se em 2 tempos exatos de debate. Em cada tempo há 2 perguntas e 2 respostas. A estrutura formal de cada cena é idêntica. Portanto, é a partir desse prisma que a gente vai meditar nessa passagem bíblica hoje, elencando 3 pontos. Quando você lê um livro, né, fica muito claro porque você está lendo o livro, está vendo ali a divisão. Então, eu vou precisar da atenção de vocês para a gente construir essa divisão. Eu vou simplificar o que o autor escreve no livro, né? Porque a gente não tem uma imagem aqui como referência, mas eu peço que vocês fiquem comigo aqui para a gente conseguir ir junto, tá bom? Então, é a partir desse prisma que a gente vai meditar na palavra, elencando 3 pontos. O primeiro ponto é o primeiro tempo. Depois, o segundo tempo, já que o texto é dividido em 2 tempos. E, por fim, a conclusão. Beleza? Eu vou expor aqui, então, essa divisão de 2 tempos e eu peço que vocês acompanhem comigo. O primeiro tempo, se você quiser olhar o texto aí na liturgia, você vai, talvez, enxergar um pouquinho melhor. Vamos lá. O primeiro tempo é composto por 4 falas. São 2 perguntas e 2 respostas. Primeiro, o mestre da lei pergunta: Mestre, o que eu devo fazer? Essa é a pergunta 1. Mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Algumas traduções ele fala o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, né? 2. Jesus faz uma pergunta para responder a primeira pergunta, né? Então Jesus pergunta: o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? 3. O mestre da lei responde: ame o Senhor seu Deus e ame o seu próximo. 4. Jesus responde a primeira pergunta daí: faça isso e você viverá. Ok? Então são 4 falas no primeiro tempo, 2 perguntas e 2 respostas. O segundo tempo do texto é dividido da mesma maneira, uma estrutura semelhante. Isso era feito para que as pessoas que não teriam acesso depois ao texto, ao papiro lá, ao texto físico, mas para que essas pessoas tivessem facilidade de decorar essa história, né? Então o segundo tempo é bem parecido. Ele tem 4 falas, 2 perguntas e 2 respostas. 1. O mestre da lei pergunta: mas então quem que é meu próximo? 2. Jesus faz uma outra pergunta, mas para fazer essa pergunta, ele constrói um contexto usando a parábola do samaritano. E aí no final ele pergunta: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? 3. O mestre da lei responde àquele que o socorreu. 4. Quarta fala, né? Jesus responde: pois vá e faça a mesma coisa. Ok? Ficou claro? Tamo junto? No final dessa conversa, o que a gente tem, muito provavelmente, é um mestre da lei com suas expectativas frustradas. A gente sabe como a história se seguiu, né? Mas o texto acaba aqui. E acaba com isso, com essa resposta de Jesus: pois vai e faça a mesma coisa. O mestre está com as suas expectativas frustradas, mas ao mesmo tempo ele está com muita coisa para pensar. Está com muitas certezas desmontadas e uma nova perspectiva sobre a vida para assimilar dali em diante. Não há como a gente saber o que ele fez com todo esse conteúdo a que ele foi exposto, mas a gente percebe, fica claro, que o texto termina com ele desconcertado. Ok? Então agora a gente vai dividir os 3 pontos da nossa mensagem. No primeiro tempo, a primeira pergunta:
Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Esse texto ele tem um outro paralelo no livro de Lucas, que é quando o jovem rico se aproxima de Jesus e faz uma pergunta muito parecida. Mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Né? Com o nosso jeito de pensar hoje, parece que essa pergunta é um tanto egoísta, assim, né? Parece que esse cara está interessado na vida eterna exclusivamente para ele. A primeira pergunta é interessante porque, partindo do mestre da lei, ela tem outro viés, diferente desse que nós estamos habituados hoje. Não se trata de uma aspiração individual ou egoísta daquele homem. Não se trata de uma aspiração dele de ser assim como se fosse pinçado da vida para a vida eterna. O mestre da lei tinha outra visão de mundo. Porque hoje a gente está acostumado com músicas que falam muito assim sobre eu, né? Sobre salvação para mim e tal. E a gente é ensinado de maneira correta, inclusive, que a salvação é uma coisa individual que acontece com a gente, né? Mas a mentalidade daquele tempo e daquele tipo de pessoa que era um mestre da lei não era bem assim. Não se trata, da verdade, de uma noção mais abrangente, mais rara nos nossos dias, de fazer parte de um grupo de herdeiros. O que aquele homem queria era se juntar a uma multidão de irmãs e irmãos que chegaram a um lugar de plena paz, onde não há mais choro, onde não há morte, onde não há angústia. Na verdade, ele quer ser herdeiro com uma comunidade dessa shalom, dessa paz verdadeira. Eu tendo a sempre tentar me aproximar dessas personagens que aparentemente fazem as perguntas erradas para Jesus, porque a minha impressão é que a gente também faria, sabe assim? É que a gente também daria uns vacilos parecidos. É porque a gente, de novo, tem uma visão mais ampla da história hoje, depois de saber que Jesus sairia dali, partiria para Jerusalém, ia morrer, se entregar numa cruz. Mas, cara, esse homem estava diante de um outro homem, sabe? Jesus era alguém na presença dele ali, um mestre, uma pessoa num caminho assim de ascensão popular, alguém que estava sendo disruptivo no seu jeito de agir, no seu jeito de andar. E eu acho que a gente cometeria erros parecidos assim, né? Por isso a minha tendência é tentar me aproximar dessas pessoas. Ainda nesse primeiro tempo, Jesus responde com outra pergunta, aprofundando essa conversa. Quando o homem pergunta, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala, cara, o que as escrituras falam? Ele está dando mais profundidade à conversa, está esticando o chiclete, como a gente costuma falar, né? Ele está, vamos lá, vamos trocar essa ideia. Ame ao Senhor seu Deus e ame o seu próximo. A resposta do mestre é um compilado de 2 textos bíblicos. O próprio Jesus usou essa configuração em outro momento. E é possível que outros mestres também usassem essa compilação meio que para resumir os textos mais importantes da lei. E aí Jesus diz, a sua resposta está certa, faça isso e você viverá. Jesus responde de maneira simples. Aí a gente vai para o segundo tempo, a segunda repartição da nossa mensagem. Aparentemente está claro para esse homem quem é esse Deus a quem ele deve amar sobre todas as coisas, com todo entendimento, com todas as forças. Isso daí está claro, está fechado, está firmão. Mas o que fica é a pergunta que ele faz no segundo tempo. Mas então quem que é o meu próximo? Quem são essas pessoas que eu devo amar como a mim mesmo? Aqui o que parece é que o homem quer resguardar a sua própria imagem. Parece que ele quer lutar pelo reino
e conquistar para si próprio a vitória. Parece que ele quer, com as próprias forças, com a intenção boa do coração dele, com a obediência aos mandamentos, parece que ele quer conquistar essa herança, fazer parte desse povo herdeiro da Nova Jerusalém, herdeiro da terra santa, herdeiro da vida eterna. Parece que ele está disposto a ouvir de Jesus que o próximo dele seria o próprio Jesus, né? Tipo, mas então quem é meu próximo? E Jesus dissesse, o seu próximo sou eu. Ok. Estou disposto a amar alguém como esse mestre beberrão, como esse mestre que come com os publicanos, ensina mulheres, cura no sábado, toca em gente imunda e recebe toda sorte de gente de índole duvidosa no seu grupo de discípulos ali. Parece que ele estava disposto a ouvir essa resposta. Parece que ele estava disposto a ouvir uma resposta assim, cara, o seu próximo é o nosso povo, são os filhos de Abraão, os outros herdeiros. Parece que ele está disposto a fazer algum sacrifício para ser esse guerreiro, para ser esse lutador do reino. Ele quer saber quem são eles. Que categoria de terceira pessoa eu devo atender com amor? Que tipo de eles, que tipo de terceira pessoa deve se enquadrar nesse amor ao próximo? Seguindo a estrutura que a gente está analisando, Jesus devolve uma pergunta, que é, na sua opinião, qual dos três foi o próximo do homem assaltado? E antes de devolver essa pergunta, ele faz a explanação contando a parábola do samaritano, como a gente leu. O que Jesus faz de maneira muito esperta é devolver uma pergunta muito mais grave, muito mais íntima, muito mais profunda para esse homem. É como se Jesus dissesse, eu estou mais interessado em você como sujeito dessa situação toda. Eu estou mais interessado no seu eu do que neles. Você me pergunta, que categoria de terceira pessoa eu devo atender com amor? E eu te pergunto, que categoria de primeira pessoa você deseja ser ao se relacionar com esses terceiros? É mais íntimo, é mais profundo, é mais disruptivo, mais frustrante, é mais Jesus. E aí o cara responde, cara, aquele que socorreu. O que socorreu é inominável, porque ele é samaritano. E os samaritanos eram, assim, pessoas da última categoria. Pessoas que, cara, podem ser rejeitadas, assim. Você pode rejeitar essas pessoas e você ainda está dentro do nosso padrão de comportamento. Você pode tratar essas pessoas como cachorros, que você ainda está dentro do que a gente espera de um cidadão de bem, de uma pessoa boa, de uma pessoa que está dentro da lei. O samaritano é inominável para aquele homem. E a resposta de Jesus é, pois vá e faça a mesma coisa. Faça como aquele que o socorreu. Seja a primeira pessoa que o samaritano foi. E aí o clima pesa. Assim, o clima pesa porque a história acaba aqui. E o clima pesa porque não tem jeito. O cara ficou como? Ficou sem jeito, velho. Você vai fazer o quê? Jesus contou a história de um samaritano.
Esse tipo de pessoa não está no meu conceito de herança, não está no meu conceito de reino. O meu conceito de reino, que não é individual, não é egoísta, ele abrange algumas pessoas. E o samaritano definitivamente não está. Jesus pediu demais. Jesus pediu demais. Ele incluiu alguém que definitivamente não estava no plano de vida eterna, nem daquele e de nenhum mestre, nem de nenhum outro mestre da lei. Aquela parábola era escandalosa. Aquela parábola era aviltante. E o que eu vou dizer agora pode soar escandaloso aos seus ouvidos. Pode ser aviltante para o seu modelo de reino. Tem um podcast que eu ouço, chama Não Inviabilize. É muito legal. E nele, a moça que comanda lá o podcast conta muitas histórias de muitas pessoas. Ela chama Andréa Freitas. E tem um episódio do Não Inviabilize que chama Bianca. Nesse episódio ela conta a história de um menino que vira travesti, que assim faz a transição, né, e começa a viver essa vida assim como travesti, né? Na história, ela deixa claro que ela não passa a ser uma mulher trans, mas passa a ser um travesti. Tem diferença isso no nosso mundo, como essas pessoas são recebidas. A Bianca é expulsa de casa e a história se desdobra. Em algum momento, a Andréa, que comanda o podcast, faz assim, abre um parênteses para falar da tia dela, que nos anos 80 tinha um cargo de chefia numa empresa, no ABC, e ela começou a contratar as pessoas que, veja, nos anos 80, né? Era muito diferente. Era um mundo muito diferente do que a gente tem hoje. Nos anos 80, o que cabia para alguém que era travesti era só assim, a prostituição, para meio de vida. Como a tia da Andréa tinha um cargo de chefia na empresa, ela começou a fazer questão de admitir as travestis para trabalhar na linha de produção daquela empresa. E quando ela está contando essa história, chorando assim muito, né, muito emocionada, tocou meu coração que, para mim, a vida inteira como crente, né, eu nasci dentro dessa igreja, da nossa igreja presbiteriana, né, independente, cresci, passei minha adolescência toda, a vida toda nessa igreja. No meu modelo de reino, no meu modelo de herança, como eu imagino as coisas, como no meu modelo de céu, de eternidade, não tinha espaço para travestis. Cara, eu tô assim, com medo até falando isso, né? Mas eu não quero dizer que o seu modelo de céu, a grande verdade é que nenhum de nós tem condição de definir quem vai ou quem não vai. E eu também não quero que você reconstrua o seu modelo, eu só estou tentando expor uma coisa que aconteceu comigo, mas eu percebi que no meu modelo de céu, de eternidade, de herança, não cabiam travestis. E é isso. E aí, no seu modelo, pode ser que não caibam mães de santo, pode ser que não caibam palestinos, pode ser que não caibam, pode ser que não coubessem, né? Nos anos 40, nos Estados Unidos, pessoas negras. Pode ser que hoje não caibam imigrantes lá, ou na Europa. Sei lá. O que Jesus faz é colocar uma pessoa que traz o mesmo tipo de desconforto que essa minha fala traz aqui. Quando Jesus fala do samaritano,
O clima pesa, não tem jeito. Esse cara pediu demais. Ele botou uma pessoa que, cara, é inominável para ser o protagonista dessa história e para resolver o problema do homem que estava ferido à beira do caminho. Você imagina isso? Passou um pastor, não fez nada. Passou um presbítero, não fez nada. Passou um travesti e ajudou. Uma travesti e ajudou. Recebeu e tratou completamente. O clima pesou porque não tem jeito. O clima pesou porque Jesus pediu demais. Jesus pediu demais porque outra coisa que a estrutura do texto nos mostra é que o samaritano arranjou provisão para cada detalhe, para cada elemento onde aquele homem à beira do caminho tinha sido afligido. O levita, que é o terceiro a passar, né? Na construção das personagens dessa história, primeiro vem os ladrões, rouba aquele homem, depois vem o sacerdote, depois vem o levita. O levita, que é o terceiro a passar, ele poderia ter prestado os primeiros socorros. Em paralelo, o samaritano faz isso, ele presta os primeiros socorros àquele homem naquela estrada. Ele derrama azeite, derrama vinho nas feridas e começa a cuidar daquele homem. O sacerdote, que era alguém rico, o texto não fala que ele estava montado, mas o que os estudiosos dizem é que quando você está contando que um sacerdote está passando por essa estrada, é uma coisa parecida com você falar assim, um fazendeiro saiu da sua fazenda e foi à cidade. Está claro para qualquer um de nós aqui que esse homem ou foi numa caminhonetona, certo? Numa RAM, ou foi num cavalo top, certo? Eu não preciso falar, um fazendeiro foi de carro à cidade. Então, o texto não fala que o sacerdote estava montado, mas para quem era ouvinte estava óbvio. E aí o samaritano faz isso, coloca o homem na montaria dele e tira o homem daquela situação de perigo. Outra coisa, os ladrões, que são os primeiros, depois de roubarem aquele homem, o abandonaram quase morto, quase sem vida. E o samaritano, em paralelo, paga do bolso pelo socorro daquele homem, pela restauração da saúde física daquele homem. Deixa provisão suficiente naquela hospedaria onde ele deixa o homem. E em contraponto ao abandono dos ladrões, ele promete, eu vou voltar. E quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa, eu termino de pagar o que esse homem, o gasto que você tiver com esse homem. Jesus pediu demais e o clima pesa porque era impossível ser um próximo tão completo como o samaritano da história. Cara, era impossível promover um resgate que fosse tão completo como o resgate que o samaritano promove aqui. Era impossível ser uma primeira pessoa tão exemplar. E essa é a má notícia dessa história. Não tem como ser como o samaritano da parábola. O lance é que a boa notícia do Evangelho começa com uma má notícia. Começa com a má notícia de que o pecado faz com que seja impossível para nós ser pessoas perfeitas, ser pessoas capazes de pagar pela própria salvação, ser pessoas capazes de pagar pela própria herança na parte do reino de Deus, na vida eterna. Essa é a primeira notícia do Evangelho. Se a gente não entende que a gente precisa ser salvo de algo, não tem como a gente entender todo o resto. Tem muita gente no mundo achando que, cara, tá tudo bem. Eu sou bom, eu sou tranquilo, sou bom e novo. Estou fazendo tudo certinho, não preciso de salvação, não preciso que alguém me resgate. Mas a primeira notícia do Evangelho é uma má notícia.
O Kenneth Bailey, do livro que a gente está citando aqui, diz o seguinte: essa parábola torna claro que qualquer tentativa de autojustificação está fadada ao fracasso. O padrão é elevado demais. A vida eterna não pode ser adquirida por esforço próprio. Como a gente está no futuro privilegiado, a gente sabe que mais adiante, no texto de Lucas, quando Jesus se encontra com o jovem rico, ele fala para esse homem que faz uma pergunta parecida: mas mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele fala: cara, segue os mandamentos. Ele fala: cara, isso aí eu tenho feito, graças a Deus, sou bom, eu acho que eu tenho como pagar por essa herança. Jesus fala: então só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. E aí, cara, esse homem sai muito triste, porque ele tinha muitas riquezas. De novo, talvez com as riquezas dele ele cuidasse da família, talvez com as riquezas dele ele fosse o provedor de uma casa e tivesse empregados que dependiam dele. Ele não estava disposto a se desfazer de tudo por Jesus, porque a confiança dele estava no dinheiro. E aí Jesus fala: cara, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos falam: cara, mas é muito difícil mesmo, é impossível. E aí o que a gente vê em Lucas 18, 27 é o seguinte: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. A história terminou com Jesus falando: vai, faz a mesma coisa. O que o mestre da lei recebeu foi aquilo. A gente não sabe se ele continuou seguindo Jesus e teve acesso a essa fala, mas nós temos. O que é impossível para os homens é possível para Deus. De longe no tempo, hoje, a gente conhece a história e sabe que esse mesmo Jesus que se encontra com o mestre se entregaria para morrer a morte que era nossa. E com isso, compraria a nossa salvação, nos tornando herdeiros com ele da nova Jerusalém. Nós somos os remidos comprados, como a gente cantou. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, a raiz de Davi. Ele nos comprou com seu sangue precioso. Nosso anseio por protagonismo esbarra na nossa natureza pecaminosa. Às vezes a gente quer ser o herói da nossa própria história. E com isso eu vou caminhando para o fim, se vocês quiserem já. A gente quer ser heróis da nossa própria história. A gente acha que, de alguma maneira, é possível pagar por essa herança. Mas, usando as palavras do cantor Felipe Valente, compositor, não há barganhas a fazer. Não há o que propor para Deus em troca. A graça nos alcança. Quando queremos ser os grandes heróis nas canções de vitória do povo de Deus, nós somos constrangidos por um rei misericordioso que estica o chiclete, faz mais perguntas, tem interesse na gente, aprofunda a conversa para nos ensinar carinhosamente com seus gestos de amor. Um rei que nos convida a celebrar e participar com ele de um banquete. Nos convida a celebrar e participar com ele de um banquete maravilhoso, que a gente não tem nem roupa para ir. Mas, por graça, ele nos convida e nos ensina a ser como o samaritano. Pessoas que têm o seu preconceito quebrado, como ele quebrou o mestre da lei ali. Pessoas que precisam sempre refazer o seu jeito de pensar à luz do Evangelho, à luz do amor que Deus derrama sobre nós. Nessa história toda, uma pessoa foi salva. Foi a pessoa que estava à beira do caminho.
Talvez essa pessoa seja a pessoa que parece mais com a gente. Alguém que está ali miserável, sem nenhuma força, quase morto, quase sem vida. E que recebe de graça um auxílio que ela não tinha força nem para pedir. E recebe um cuidado completo. É restaurado em cada aflição. É isso que Jesus tem para nós. Restauração em cada uma das nossas aflições. Onde te tomaram sua saúde, Jesus pode te devolver. Aonde tomaram as suas posses, a sua vida, sei lá, Jesus pode restaurar. Cada elemento, cada aflição, Jesus conhece o nosso coração, nos conhece, nos chama pelo nome. Que Deus nos abençoe. Amém?